tecnologia ou pura ficção? É muita areia pro meu caminhãozinho. Um grande homem não procura liderar, ele é convocado. I must not fear. Fear is the mind killer. Uau. Essa foi pesada. Muito boa. Essa é uma das famosas frases da série, né? Não devo temer. O medo é o assassino da mente. Gostei muito. Perfeitamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje com uma presença ilustre, esse que já deu a honra uma vez de aparecer aqui no canal e agora está nos dando a honra novamente. Eduardo Miranda, seja bem-vindo, o nosso pai dos animes. E hoje com um tema bem legal que é o Duna. A gente chegou a fazer um podcast aqui sobre Duna e vimos que o assunto é muito maior do que a gente conseguia discutir aqui sozinho. Então a gente tem que chamar reforço, né? E eu tô aqui novamente com meus amigos Denise e Vitor. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem, e você, Elson? Beleza, vou pedir para vocês se apresentarem. Começa, Denise. Então, eu sou Denise, do canal Cine Série Play. Toda semana tem várias novidades lá no Instagram sobre cinema e séries. É isso aí, Eduardo, se quiser falar alguma coisa. Olá, eu sou o Eduardo Miranda, conhecido pelos fãs como pai dos animes do Brasil, pelos trabalhos que fiz na Rede Manchete, principalmente colocando Cavaleiros do Zodíaco 1994 no ar. Hoje em dia apresento o Projeto Cinevisão, que é um canal no YouTube, um canal de crítica de cinema, nerd, geek, otaku, pop, quem quer que você seja, vai ser muito bem-vindo lá. Por favor, dê uma visitada, não deixe de dar uma olhada no Instagram também, @Projeto Cinevisão, para saber sempre o que está rolando lá no canal. Sejam bem-vindos desde já. Por sinal, um excelente canal com lives Obrigado. incríveis. E aliás, espera aí, eu tenho que agradecer a vocês pelo convite. Nossa, eu estou muito honrado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. A gente que agradece. Vitor, é todo seu espaço. Um prazer encontrar vocês de novo, Denise, Eduardo Miranda, um grande prazer, Elson também. Meu nome é Vitor, como alguns já conhecem, porque já participei em várias lives, já invadi várias lives aqui. E sou argentino, não tenho que ajustar aqui o volume, meu sotaque mesmo, não tem nada de errado. Morei 2 anos no Brasil, sou casado com uma brasileira, tenho uma página que é Cine que nos mira, que quer dizer cinema que olha pra gente. Comecei a seguir, aliás, há 1 hora atrás, seu Instagram, e já estava seguindo, Eduardo, o seu YouTube. Obrigado. Eu estudei comunicação social, licenciatura em comunicação social, e sou um apaixonado em cinema. Atuei dirigindo curtas e amo também o cinema, especialmente o sci-fi. Depois eu vou querer ver, hein? Boa, vou te mandar um par. É isso aí. Esse aí é o nosso amigo importado, né? Veio de longe esse. É o correspondente internacional. É o nosso... Exatamente. Eu sou o amigo Xing Ling. Ele ficava aqui do lado, aí resolveu ir para bem longe. Foi pra terra dos cangurus. Exatamente. Sim. Então, gente, como eu tinha falado anteriormente, a gente chegou a fazer uma live sobre Duna, né? Conversamos bastante e dando uma olhada novamente no filme, tive a oportunidade de assistir pela 3ª vez, né? Au. Eu sou muito fã de Duna, adoro Duna, né? Leu os livros? Li. Menos os últimos que eu não consegui ler os livros que foram a partir do filho dele. Eu não gostei da leitura. Eu sinto muito. Todo mundo diz que não são tão bons, né? Muita gente diz que não são tão bons quanto... Ele se perde um pouco. Não é que ele seja ruim. O filho tentou pegar onda e não conseguiu. Exato. Então fiquem com a primeira trilogia mesmo, que é excelente e já resolve todo o problema. Então, vendo o filme novamente, depois que passou a emoção de finalmente você ver uma adaptação do Frank Herbert de verdade, digna, né? A gente começa a analisar mais criticamente o filme, os aspectos, o que ele acertou, o que ele errou.
Então isso fica agora no nosso podcast pra gente conversar um pouquinho o que cada um achou do filme, o que cada um depois dessa releitura, dessa nova visão, depois de e as referências. Eu queria começar aqui primeiro com o Vitor, porque ele é um cara que ele teve uma crítica bem maneira, eu gostei do que ele tá falando sobre o filme. Eu queria começar por ele. Vitor, o que você achou? Então, eu já tinha assistido aquela vez antes da live nossa, por mídias alternativas, vamos dizer, porque aqui na Austrália chegou agora, 12 de dezembro, não sei por que demorou tanto. No Ocidente aí chegou em outubro, acho que foi, né? E tipo, aqui somente agora, o dia 6, conseguir assistir no IMAX. E o filme ganha no mínimo meio ponto a mais, ou um ponto a mais, é muito melhor no IMAX. Ou pelo menos em qualquer cinema, porque já na tela maior, melhor som. São várias coisas. Eu acho que poderia resumir dizendo que visualmente, audiovisualmente, é impressionante, é magnífico. E na narrativa eu senti como que era o mais minimalista possível. Era um filme que tenta que, tipo, por exemplo, a música não seja tipo, por exemplo, John Williams, que eu acho esse compositor John Williams, compositor de trilhas de Star Wars, Jurassic Park, Superman, Indiana Jones, todas famosíssimas, tem um jeito de fazer trilhas que como que é operético, sinfônico, que como que te vai marcando, ok, tem que sentir isto agora. E eu adoro, está tudo bem. Só que Hans Zimmer, que eu tive a sorte e a honra de assistir ele ao vivo em 2017 em Melbourne, era quando eu fui assistir, igual que agora também, tipo, eu estava com uma ex e era tipo chorar trilha após outra da emoção, porque essas músicas ele transmitem a essência da emoção que essa cena quer te passar, né? Uma coisa muito, muito incrível. E eu senti isso, que o filme é impressionante audiovisualmente, mas na narrativa é minimalista, é sutil, é inteligente, ele é muito curado, uma curadoria muito bem feita nos detalhes. Tem gente que falou, algumas pessoas falaram, não, mas mostrou pouca coisa, não teve tanto aquilo ou aquilo outro, ou nem falou a palavra especiaria, olha, falou especiaria, mas não falou melange, respeito a comparado com o filme de 84, né? Mas é que o assunto não tem problema, para mim não tem problema, porque o que contou, ele foi, não foi tão expositivo, de deixar tudo manjado, mas foi mais como contemplativo, que você só ficando em silêncio, apreciando como se fosse uma obra de arte, conseguia interpretar. Conseguia, não era que era tipo uma coisa complexa, assim, que era só se mergulhar no filme aí e conseguia sentir, não estava sobrecarregado mais de ação do que precisava, estava, para mim, na medida justa. O que acharam vocês? É interessante. Eu queria também ouvir o Eduardo, porque eu vi a crítica dele. Ele assistiu no IMAX e já foi de saindo de cinema, já passou a crítica, né? O que ele achou. E eu gostei, achei interessante. Eu gostaria de saber, e você? O que você acha do filme? O que você achou dessa adaptação? Então, eu sou uma pessoa que me considero muito purista, muito preciosista, né? Uhum. Eu prezo muito pelo respeito à obra. Eu não gosto muito de adaptações, eu não gosto muito de releituras. E quando eu soube que o Denis Villeneuve ia dirigir esse filme, ele ia abraçar esse projeto, né? Depois de ter assistido A Chegada e o Blade Runner 2049, se eu não me engano, é esse o título? Isso aí. Eu pensei o seguinte, o cara tá na praia dele, ele tá à vontade. E depois disso também eu tive a oportunidade de conversar com um grande amigo meu, que entrevistou o próprio Denis Villeneuve, e ao ver a entrevista deles, o Denis Villeneuve é fã de Duna desde os 14 anos de idade. Sim. Então você começa a desenhar o quadro que esse diretor, né, o prazer que ele teve de sentar ali e começar a fazer o filme, o que é bem diferente da versão lá dos anos 80, né, onde o David Finch
Onde o David Fincher ele nem chega a assumir esse filme. Ele mesmo diz que não é o corte final dele, não é como ele gostaria, né, que tivesse sido. Mesmo a versão estendida, ele não consegue entender aquele filme. E é um filme que tenta comprimir 3 livros num filme só, o que infelizmente não teve sucesso, porém, visualmente, eu respeito muito aquele filme anterior. Ele é riquíssimo em alegorias, né? Porém, o Denis Villeneuve, que pelo que eu entendi, ele foi extremamente fiel ao livro, ele conseguiu condensar só a primeira parte muito bem para que o público normal, o público que não precisa ser um especialista em ficção científica, não precisa ser uma pessoa que tenha lido os livros, não precisa ser uma pessoa diretamente ligada, teve curiosidade, pagou seu ingresso, entrou, e ele vai entender aquele mundo complexo, né, de casas e planetas e mesmo que ele não entenda os bastidores daquilo, de que ele pode estar vendo o ser humano daqui a 10 mil anos, né? A gente não está lidando com extraterrestre, a gente está lidando com a raça humana, só que daqui a um futuro muito distante. A Terra já é um conceito, eles já estão em outros sistemas. Então é bacana também ver toda a construção em pedra, né? O que bate de frente com aquela coisa da teoria dos antigos astronautas, que eu gosto muito, do alienígenas do passado. Então você tem naves de pedra, você tem estruturas de pedra, porque pedra é uma coisa que dura, pedra é uma coisa que fica, é uma coisa que marca. Então eu acho que ele desenhou muito bem o que ele leu e é fã do livro. Ele deixou um gancho muito bom para um segundo filme. Acho que quem conseguiu ver e entrar, porque tem uma coisa, Duna, ele, como todo Duna, não importa o antigo ou o novo, ele é um pouco hermético. Ele não é de fácil absorção. Ele tem uma entrada um pouco difícil. Mas no momento que você engata, que você consegue se engajar naquela história, eu acho que fica um ambiente extremamente favorável a você curtir, ter uma boa experiência cinematográfica e sim, a querer ver a segunda e a terceira parte, ver o desdobramento dessa história. Se me dá a oportunidade de falar do Hans Zimmer, claro. Eu adoro o trabalho dele também, acho que nesse filme em particular, ele está para e passo, ele está trabalhando pro roteiro, os efeitos e a música estão trabalhando pro roteiro. Agora eu não perdoo ele pelo tema do Super-Homem. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Ninguém perdoa. Pelo amor de Deus. Não dá, cara, não dá pra comparar. A música fala Superman. Aí me veio o Hans Zimmer com assim, Hans Zimmer é minimalista. Já é quase assinatura. E ele pegou, na real. É engraçado, peraí, Vitor. Aí ele vem com a Mulher Maravilha. Com um baita de um tema maravilhoso. Eu não entendo o problema dele com o Super-Homem. E o do Batman é uma coisa insípida, não apareceu. O do Batman ele nem conseguiu produzir algo que é válido. Mas, sim, eu acho que para Duna ele teve um bom ambiente. Ele conseguiu ambientar bem o filme. Mas você disse que para Batman, mas peraí, para Batman, da saga de trilogia de Nolan, ele fez umas trilhas excelentes? Não. Falando assim, pro Batman versus Superman, a origem da justiça, ele nem conseguiu produzir. Ele conseguiu produzir pra Mulher Maravilha um tema. Foi maravilhoso. Mas pro Batman ele não consegue. O Danny Elfman ainda é a referência. É verdade, nesse filme não. Mas para mim as trilhas de Hans Zimmer de The Dark Knight, são lindas. Ele é um dos grandes. Ele é um dos grandes, não se pode negar. Mas quando ele tentou molhar o pé no lugar do John Williams e do Danny Elfman, ele só conseguiu na Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, todo o meu respeito, ele consegue realmente. Desculpa, foi só uma parte do mas é interessante falar isso. Uma coisa breve que queria dizer sobre isso é que ele é tão minimalista de tentar fazer com a mínima quantidade de notas possíveis, fazer unos tons parecidos que o tanto de Superman de John Williams quanto a trilha de Danny Elfman, que amo também, de Batman de minha infância, né?
o de 89 y 92. Con ambos, ele pegó, si você pega como si fuese o refrán, vamos a decir, pegó las notas básicas de ambos temas y están en la música principal de él. Tipo cuando él faz... esa música de The Dark Knight, tem a parte principal da essência da música de Danny Elfman. E depois o outro de Superman, sim, aquele que você diz é uma parte, mas a parte principal do Superman é, vamos dizer que aquele que chama Flight. Essa música é uma das principais de Superman, e aí nesse também se sente o mesmo, porque com 4 ou 5 notas você diz, e isso aqui me passa, estou percebendo, essas notas são parecidas, são as mesmas notas, só que com menos... Cantarola esse flight que você falou, cantarola, dá uma cantarolada. Tá vendo a dificuldade? Não, porque aí tá o assunto, porque Hans Zimmer não é de tanto de refrões de 5 de temas, ele não consegue fazer temas. Não é como dizer que você... Indiana Jones. Não é assim. Mas tipo, Hans Zimmer o que passa é tipo, te passa uma sensação que você precisa no momento da cena. Não te passa tipo o refrão que você que... aqui me tá ligando, mas não vou pegar. Mas engraçado, na Mulher Maravilha ele não é assim. Na Mulher Maravilha ele é cheio de cores, ele tem um tema bem definido, bem marcado. É maravilhoso, ele é sensacional. Mulher Maravilha pra mim é um dos grandes acertos do Zimmer ultimamente. Ele conseguiu um tema forte, aquilo ali, a música toda ela é forte. Ela vai desde a pancada, né, que é aquela guitarra estridente com os tímpanos, e depois ele entra num tema aí entra a guitarra rasgando. Caraca, que é aquilo? Mas ele é louco, ele é muito bom. E é isso que me deixa louco. Como é que ele consegue fazer pra Mulher Maravilha e não consegue fazer pros dois? Ele faz essa coisa intimista e minimalista. É verdade. Mas nesse caso ele parecia mais experimental. Eu sou colecionador de trilha sonora. Ele parecia mais experimental na Mulher Maravilha. Parecia que ele tava testando mais. Gente, do que desafiando. Assim... Ele parecia que porque saiu um pouco da casinha dele. A musa colou nele. A musa deve ter dado uma colada nele. Calliope, né? Calliope deu uma colada nele ali. Exatamente. Melhorou muito. Denise? E aí, Denise? Então, eu tô lendo o livro primeiro da trilogia. Assim, já vi algumas diferenças assim em relação ao filme, porque, claro, no livro você vê cada detalhe, né? Assim, porque tem toda uma explicação, mas assim, o filme em si, ele não deixa a desejar nos efeitos, a trilha sonora também é muito boa. Eu imagino que no cinema os sons ainda devem ser um pouco mais aguçados, porque como o Vitor falou, a gente viu aí de um outro método, mas assim, mesmo assim, isso... É porque existem cenas feitas para IMAX. Então você realmente, o cinema é uma impressão que você... Aqueles voos pelo planeta em cima, assim, quando a nave vai chegando e ele tá ali sobrevoando aquela nave que está sendo absorvida pelo minhocão. Ali é uma sequência que você fica assim, tipo, meu Deus, eu não posso cair ali. Exato. É engraçado o negócio, é muito... bem interessante isso. E a referência é muito grande com Star Wars, assim, eu assistindo o filme, aí eu me via na minha mente Star Wars, aí depois Matrix, porque também tem aquela história do escolhido, como tem a questão de Harry Potter, que você citou, Eduardo, e muitos outros. Porque aí estamos esbarrando na jornada do herói, né? Tão estudado pelo Joseph Campbell, né? E não tem como você fugir disso. Você vai ter aquela pessoa que é escolhida, que vai sofrer todos os dramas, e vai ter um mestre, vai ter um tutor, vai ter um grande vilão, que pode não ser um grande vilão, e um grande vilão por trás desse vilão, que aí sim vai fazer você fechar o seu ciclo, né? Fechar o ciclo. Então, se você vê, todos eles passam a ser skins. Uma linguagem moderna de game, né? Passa a ser skin em cima da jornada do herói. E não adianta você querer fugir disso, que ao fugir disso você falha. Você quebra o roteiro. Quando você tenta ser original bastante e tentar reinventar a pólvora, como por exemplo, você vê Frozen. Frozen foi o primeiro desenho da Disney
que ele quebra com toda a estrutura de conto de fada. Uhum. Ele vai Totalmente. pro buraco. Ele deixa de fazer um grande conto de fadas, que é a Rainha da Neve, né? Que é uma grande vilã, que é uma história que até no Nárnia nós temos contato com ela. Ela é a primeira que recebe o garoto, né? Quando ele sai do armário lá. Naquela charrete, se eu não me engano. Nárnia, não tem isso? A Rainha da Neve, ela... Isso. Mas aí ela é como uma vilã, é aquela atriz. Sim, Aquela atriz é a Creed, né? Creed, não sei o que é Creed. Daquela atriz muito boa. Então, ela é vilã. Então, eu acho que a Disney perdeu essa oportunidade de fazer um grande conto. A Disney conseguiu só pegar uma parcela em Frozen. Uma parcela de uma nova geração criada por uma nova geração que está agora proporcionando isso, onde o príncipe é vilão, onde um cara do povo qualquer é um amigo e onde a mulher é por si só e não precisa do príncipe encantado, quer dizer... Mas eu gostei disso, eu gostei muito disso. Quebrou porque, pouco o paradigma disso aí também. Eu gostei muito disso. Eu gosto muito mais, por exemplo, de Moana. Para mim, Moana, como filme inteiro, é muito melhor. Só que o final de Frozen, para não fugir muito do assunto, só queria dizer isso, já que estavam falando isso. O que eu gostei de Frozen é que, para mostrar que não sempre aqueles caras, que acontece muito com relacionamentos abusivos. Cara, eu conheço um monte de histórias. Até meu pai era abusivo, minha mãe. Então, tipo, ainda bem que se separaram finalmente. Estou me abrindo aqui como se fosse uma terapia. Bom, eu sou psicólogo, tudo bem. Eu tô ligado, por isso tipo, quando outro dia vi o assunto de Duna e você falou, também me interessei. E adoro psicologia, tenho amigos e amigas psicólogas. E o que vejo que é muito interessante desse filme é que não é que ele está dizendo que todo homem, todo príncipe é ruim. Así que esse aí era ruim. Aliás, primeira vez que Disney faz que o príncipe é o vilão. E assim interessante. E que, porque tipo, tá cheio de caras que a vezes vendem para as meninas como que o príncipe é encantado e depois um ano estão batendo, fazendo isto, aquilo, enganando, dando calote. Então, foi uma referência interessante. E outra coisa, eu gostei de que tipo, a frase era: ela vai reviver com um beijo do verdadeiro amor. E que melhor verdadeiro amor que o amor de uma irmã, cara. Isso é muito legal. Um parceiro, uma parceira pode passar na tua vida, mas teu irmão nunca vai te deixar de amar. Tua irmã, principalmente entre mulheres, nunca vai te deixar de amar. É como um pai e uma mãe. Isso eu achei muito legal, esse conceito aí. Mas enfim, se querem voltamos para Duna. Eu, infelizmente, Vitor, eu vou ter que fazer igual os pinguins de Madagascar, só sorrir e acenar, porque senão a gente vai sair completamente do tema. Porque eu sou um pouquinho da linha. Eu sou um pouquinho da linha do Spielberg, né? A gente não pode quebrar certos paradigmas, a gente não pode quebrar certos dogmas. Se você quer falar sobre relacionamentos abusivos, pessoas para tomar cuidado, você vai criar um produto para isso. Você não vai fazer uso de um conto de fadas para fazer isso, entendeu? Exato. Mas, pelo amor de Deus, vamos voltar para as areias de Arrakis. Para as areias de Arrakis. Vê como vamos falar do Milton. Vê como pra falar de relacionamento abusivo aí já muda completamente. Vê como vamos falar em coisa abusiva. Mas fala isso, só que com muita sutileza, com muita leveza, para que não seja chocante para as crianças. Mas eu acho que é um jeito interessante de mostrar algo distinto, porque sempre em Disney mostra isso de que o príncipe chega e te beija sem permissão, o príncipe sempre é o que salva, e tem uma vez que conta algo distinto. Achei interessante, acho que valeu a pena. Então vamos voltar pro assunto. Não é isso, Vitor, olha só. Eu não posso entrar nesse assunto, senão acabou nosso podcast. Porque eu acho o seguinte, vamos lá, já que você está falando, né? Eu acho que se é para uma utilidade pública, vamos fazer um desenho sobre isso, literalmente sobre isso. Não vamos tentar pegar contos de fada. O mundo está muito factual. As pessoas morrem na sua frente. A crueldade, a violência está em cada esquina. A criança não está sendo poupada em nada. Então ela não tem que ser poupada através de um conto de fadas para se abordar um tema. O tema pode ser abordado cru
ir direto para a criança. Você não tem que se aproveitar como um parasita dentro de arquétipos e coisas fofinhas para botar uma questão, botar um tema. Você é direto na tua intenção. Você entende? A crítica de roteiro tá nisso. Eu acho que sim, o príncipe beija a princesa, existe o príncipe encantado, porque se não houver isso, acabou a esperança, acabou aquela coisa do vilão. Você tem que ter um vilão claro, você tem que ter bem e mal, yin e yang, preto e branco, porque senão o roteiro não funciona. Senão a coisa começa a se dissolver dentro da própria deformidade. E é isso que o Spielberg tanto alertou o mercado, porque e se você não tem o mal, como é que você vai fazer o bem triunfar? Não... Mas aí que está, voltando a Duna, tanto em muitas histórias como Star Wars, que eu amo e acho que você também. Tanto um pouquinho. Tanto en Star Wars como Duna, que foi uma das inspirações de George Lucas, como dice un entrevistador de un vídeo que recomiendo para todos ustedes que se llama A Mitología de Star Wars, excelente, que está en YouTube, entrevistando a George Lucas depois do episódio 2 de 2002. Ele diz, no universo de Star Wars, the good guys are good guys, os bons são bons, e os maus são completamente maus, porque aí está o assunto. E acho que cada vez evolui mais nesse sentido o cinema e as séries. Toda a vida, a maioria das séries e filmes falou do bem puro e o mal puro. Desculpa. Eu acho que é muito interessante como Duna é uma das primeiras grandes histórias que falou de uma visão menos maniqueísta e absolutista do bem puro e o mal puro. Porque, por exemplo, Paul Atreides, eu não li o livro, mas já li algo da história e ele não é um herói puro, não vai virar um herói puro. Então aí que está, mas também não é um vilão puro. É tipo Darth Vader. Darth Vader é o exemplo perfeito. Anakin Skywalker, ele tinha dentro de si o bem e o mal. Umas escolhas erradas, como na vida mesma, levaram ele para o mau caminho. Mas como dizia o filho, ele sentia que tinha algo de bom ainda. Então teve a redenção no final. Eu acho que a filosofia oriental é muito mais desse sentido. Tipo, de que não existe um bem puro e um mal puro. Todo é como yin e yang, que você falou muito bem. Todo bom tem algo de ruim. Não existe uma pessoa perfeita. Todo ruim tem algo de bom. Não existe uma pessoa totalmente ruim. Então acho que nisso também Duna é profundo e interessante, assim como Star Wars, e que mostram que, nesse caso, quem parece começar neste filme como o bom mozinho que vai ser o herói, ele mesmo, nas visões que teve de futuro, teve medo dele mesmo. Isso é outra coisa maravilhosa que gostei. Ele teve medo pelas visões dele mesmo, sendo líder de todo um grupo que estava lutando e que estava gritando o nome dele e adorando ele como um deus. Quando estava ele flutando nessa nave, todo vestido, os cores não estão escolhidos por acaso. Nessa cena que estão todos os guerreiros dele, num lugar meio escuro, e ele está numa nave meio escura, e ele com roupas todas escuras, e sandália do lado toda escura, a roupa. Ele depois acorda desse sonho quando estava naquela como se diz, carpa com a mãe, e ele acorda chorando com medo porque ele tinha medo da visão dele mesmo, né? De que ele sabe que pode virar um megalomaníaco e ele é produto desse messianismo. Eu acho que o filme tem muito essa crítica, né? Crítica política. O fato dele ser o escolhido já é uma deformidade dentro da história. Não era para ser daquela maneira, né? Então isso leva a essa incerteza toda em volta desse personagem. É muito bacana, é muito complexo e é por isso que eu também acho bonito o trabalho de roteiro, porque ele conseguiu destrinchar isso um pouquinho para que outras pessoas tivessem acesso a essa visão que o Victor muito bem está colocando aqui. Então, assim, teve aquela parte que ele bota a mão, além das visões, como o Victor já citou, mas aquela parte que ele bota a mão na caixa, né? Que ele é muito forte, que se ele tirar, ele corre risco de morrer, ele está todo o tempo ameaçado ali, e se ele tirar a mão, ou se ele fizer qualquer coisa, ele está condenado ali de qualquer jeito. E no final das contas, quem acaba morrendo é o pai dele. Verdade. De certa forma, e já conta, de certa forma, com as visões também que ele já vinha tendo no decorrer do filme. Isso aí eu achei bem interessante, porque eles destrincham com muita maestria essa parte aí de todo o decorrer, porque
ele mostra nas visões dele depois como vai ser no futuro. Claro que bem detalhado. Esse tipo de filme talvez não seja para todo mundo também, porque tem aquela questão que é um pouco lenta também. Então a pessoa tem que ter um pouco de senso crítico, digamos assim, também para ver e também observar as referências. Eu acho. A pessoa tem que entrar na brincadeira. No momento que você absorve, se você conseguir passar a barreira de ondas desse filme ou as dunas de areia, você vai estar num ambiente ótimo, maravilhoso. A ponto de você ver o Paul Dameron, que faz o papel do pai dele lá, né, o ator, dizendo assim, o meu sonho era ser piloto. Eu achei ótimo aquilo. Isso! Exatamente! Quando ele fala isso, foi um pisco de olho para... Adorei. Um pisco de olho para Star Wars, que ele é um grande piloto, muito legal. Achei um barato isso. Porque assim, se você não entra no hype lá do filme, você não consegue acompanhar com o mau desenvolvimento. Até porque ali é só uma pequena parte, né? Ali só o desenvolvimento do personagem. Exatamente. Você tem que entrar na brincadeira. Se você não entrar na brincadeira, se você viu os 20 primeiros minutos, que são cruciais para um filme, a gente aprende em televisão, né? Que eu muito tempo trabalhei na Manchete, na TV Globo, como programador de filmes. E a gente aprende que é crucial os 20 primeiros minutos. Se o filme não funciona em 20 minutos, se não há a grande virada, a primeira virada em 20 minutos, adeus, um abraço. E você pode botar isso no relógio, você vai ver, entre 20 e 25 minutos acontece alguma coisa. Entre 19 e 25 minutos vai acontecer alguma coisa. Então, se ele for bem sucedido nisso, ele fez a pessoa passar a fronteira e comprar a brincadeira. Porque se a pessoa cruza o bração, se cruzar o bração... Já era, aí não tá aberto pra mais nada, o que vier pra lá ele só vai dizer que é chato e é uma desgraça. Verdade. Então, os efeitos especiais do filme eu achei primoroso, assim. Olha, a parte técnica eu nem mais falo hoje em dia, porque é tipo obrigação, entendeu? Se você vai fazer um grande filme com um grande estúdio, você não tem mais como ter um efeito especial ruim, penso eu. Agora, o design do Minhocão, sei lá, eu ainda sou mais o do Fincher. David Fincher. Ficou estranho. Eu gostei foi mais próximo ao original, David Lynch. Foi bem mais próximo ao original. Mas assim, voltando a essa parte, eu vou ser um pouquinho chato do livro, né? Não, mas o chato do livro é quem manda aqui na história. Ser um pouquinho chato do livro, porque o que acontece? Eu achei sim que foi uma boa adaptação. Opa. Mas eu achei que faltou alguma coisa. Porque me incomodou muito a participação da Lady Jessica, né? Porque no livro me parecia que ela era muito mais poderosa do que aparece ali, né? Tem o diálogo dela com o Thufir, né? O Thufir, que eu acho que realmente faltou muito nesse livro, faltou muito nesse filme, porque ele exemplifica quem ela é de verdade, o papel realmente dela ali, né? E aquilo era uma das cenas que realmente deveria estar ali dentro do filme, porque você já coloca o espectador no lugar correto na adaptação, né? Assim, o problema de não ter colocado isso é o seguinte: tudo bem que a gente tem que apresentar para um novo público, o Duna, ok, mas quando você deixa a parte da trama, que é realmente a mais importante do livro, você dá para o espectador a aparência que Duna é uma cópia de Star Wars. Que Duna é uma cópia. Mas é o que acontece. Muita gente que eu. Calma agora, porque é como que eu diga, eu acho que Moisés é uma cópia de Jesus. Não, mas olha só, a gente tá falando aqui. Mas presta atenção, a gente tá falando aqui, quem tá falando aqui nessa live são pessoas que são acostumadas com cinema. São pessoas que buscam informação, são pessoas que leem, são pessoas que sabem que teve uma obra ali por trás, que já tem uma coisa de décadas. Pro cara que começou agora, que ele viu, Duna, mas uma ficção, vou lá no cinema assistir, ele passou essa impressão. Tanto passou que alguns conhecidos meus que não conheciam a obra original
foi a primeira coisa que falou. Pode ser que não pareça nada com Star Wars, mas se você for ver algumas críticas de pessoas que não conhecem, até gente que tem canal grande de cinema, falou algumas besteiras sobre muita referência. Exato. Só que mas o que acontece? Infelizmente, falar besteira, isso é o que mais tem. Exato, mas infelizmente essas pessoas arrastam pessoas. Tem gente que nem crítico de cinema aí tá querendo dar uma de crítico aí que fica complicado. Vamos abafar o caso. Mas um exemplo claro. Eu vi gente que se achava especialista em Duna porque viu vídeo de outras pessoas comentando: acontece isso, aquilo, outro. Então, para algumas pessoas, apesar de tudo, realmente tem gente que pensa que Duna é uma cópia de outros filmes, é uma referência de outros filmes, que quando na verdade a gente vê que foi o contrário. Eu ainda digo o seguinte, pode parecer meio ruim, mas eu digo o seguinte: quando o Duna recebeu o título de a obra inadaptável, né? Naquela época não foi à toa, mas hoje ela também não pode ser adaptada 100%. Acho que faltou algumas coisas ali. Ele só foi metade do primeiro livro, falta um monte ainda. Não, mas esse é o problema. A metade que ele fez, que ele adaptou, que foi até a morte do Duque Leto, já no livro já conta tudo o que acontece. Você já percebe tudo que está acontecendo ali ao seu redor. É claro, tem personagens que ficaram muito melhores no cinema, né? Eu acho que o próprio Duque Leto, eu acho que ele ficou muito melhor ali. Eu esqueci o nome do ator agora. É o Oscar Isaac, né? Oscar Isaac. Eu acho que ele entregou muito bem o papel. Eu acho que eu vi mais ele ali do que no livro. Mas a Lady Jessica me incomodou muito. Eu costumo, sempre nas minhas críticas, alertar as pessoas para uma coisa chamada que é a linguagem de mídia. Cada mídia tem a sua linguagem. E, claro, a pessoa que lê um livro, nunca nenhum filme vai superar o que ela criou na sua cabeça. Exato, em matéria de casting, em matéria de cenários, em matéria de criaturas, creature shop, em matéria de trilha sonora, em matéria de efeitos especiais, nada vai ser tão bom quanto aquilo que você leu. Tubarão falhou, Exorcista falhou, coisas enormes assim. Todo mundo que leu o livro olhou e falou assim: mas o livro é muito melhor, né? E infelizmente, muita gente critica muitos, mas... Por exemplo, vamos no exemplo mais clássico. O Kubrick leu o Iluminado e fez a versão dele. Dane-se o Stephen King. Eu vou fazer o que eu gosto. Que por sinal criticou a adaptação. E fez um filmaço. Stephen King? Exato. O filme é um filmaço, mas Stephen King odiou. Até hoje não, até hoje ele fez o Dr. Sono para destruir o Iluminado do Kubrick. Porque o Dr. Sono, se fosse justo, teria o visual da série de televisão que ele produziu. E não teria o visual do cinema do Kubrick. Ele foi canalha. Ele foi baixo, ele jogou baixo o Stephen King. Então, Elcio, pra gente não se perder um pouco aqui no assunto, eu acho o seguinte: o Villeneuve, ele teve que optar, ele teve que fazer difíceis opções. O que ele tinha na cabeça era: eu não posso fazer esse filme não render. O tema já é difícil, já é muita areia pro meu caminhãozinho, por isso que eu falei aquela frase no início. Duna é muita areia pro caminhãozinho de qualquer diretor, de qualquer que vai adaptar aquilo como um roteiro adaptado, como é muita areia para muita coisa, porque é uma história enorme, ela é maior do que a própria existência, porque ela fala de algo que nós não tocamos ainda, a gente não tem a experiência do que é Duna. O conceito do Spice é muito, sei lá, tá, tudo bem, ele te leva de um ponto ao outro da galáxia sem você se mover. Cara, isso é física quântica, isso é buraco de minhoca, isso é Stephen Hawking, é Einstein, é muita coisa, entendeu? Então o que o coitado ele teve que fazer? Eu vou passar a plana. Eu vou tirar certas tramas que são importantes sim, mas que pro leigo, ele nunca vai saber que isso aqui existiu. E eu digo que eu sempre falei nas palestras que eu dou, que eu sempre falo para todo mundo. Fã não dá audiência. E fã
É um Isso eu negocinho concordo. desse tamanhozinho assim, ó. Isso eu concordo. Então, infelizmente, a galera que leu o livro, que viu o quadrinho, que adorou essas mídias menores, Aham. no cinema ela não vai ser favorecida em nome do box office. Não, Precisa de dinheiro. Se não tiver verdade. dinheiro, não vai acontecer. Exato. Concordo. Até porque Blade Runner 2049 foi um filmaço para mim e para muitos, mas o que acontece? No box office deu perda. Sim. Sim, Deu perda. deu perda porque ele tinha o Harrison Ford e não usou. Exato. sabe aquela Nossa, coisa? alguém falou aquela que coisa não. assim, por exemplo, você tem o J.J. Abrams, ele tem o Harrison Ford e mata o Harrison Ford. Ah, vá pro inferno. Alguém Porra, falou pelo amor de Deus, finalmente. Qual é o conceito de saga? Qual é o conceito de saga? Saga é uma linha, tá? É uma linha, Sim. linha. Você não sai dessa linha. Você não quebra a linha, faz uma barriga nela de 30 anos pra depois continuar uma saga com gente que eu nunca vi na minha vida. Exato. Não existe isso, Nossa. gente. Exatamente. Saga é saga, é passar a bola dos velhos pros novos. Eu não entendo a cabeça da Disney quando pegou aquela pedra preciosa que era Star Wars e jogou no lixo. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu também Porque não gosto tinha muito tudo da pra- última trilogia. Eu também não gosto muito da última trilogia, mas a morte de Han Solo, que é um dos meus personagens favoritos da saga, se não o melhor, ele queria morrer. Ele queria morrer há um tempão. Não. Vitor, Ele- desculpa, isso que você tá Harrison- fazendo é Não. justificar Não, roteiro. Não justifica roteiro. Ali foi O cara horrível. errou. Foi horrível. Não justifico. Comercialmente Somente como- falando, ele eu te errou. falo de que, claro, mas não, mas que o primeiro, Despertar da Força, é um dos 5 Comercialmente falando, ele errou. Errou. Em que sentido? Porque o Despertar da Força Ele tem- é o sexto maior filme, maior bilheteria da história. Mas é claro, é audiência de acidente de trânsito. Exato. Se uma Sim, pessoa as pessoas estavam atropelada esperando na um rua, tempão um monte de gente aquilo. faz rodinha pra ver a pessoa atropelada. As Você pessoas já estavam. tava na seca de Star Wars há um tempão. Exato. Vai pintar um Sim. filme de Star Wars, todo mundo corre pro cinema pra ver. Eu Isso mesmo, é cara. básico. Eu comprei na Por isso que pré-estreia. ele foi Eu tava desesperado pra ver. Pô, Eu Sim, saí não de é lá por mérito do filme, é decepcionado. uma porcaria. É. Ele apresenta concordo. personagens que ele não sabe quem são. Ele não sabe Sim. trabalhar o Kylo Ren. Ele te apresenta Cavaleiros de Ren sem nunca ter falado de Sith. Ele te apresenta uma diferença enorme, mudar cor de nave e cara de Stormtrooper. Ah, pelo amor de Deus, gente. Exato. Isso é Star Wars aonde? Tudo diferença para vender bonequinho. É Tudo diferença para ridículo, vender né? bonequinho. Ridículo. Isso. No, exato, en eso concordamos totalmente en varias cosas. Só o único que digo é que a morte de Han Solo em si é como o assunto do final de Game of Thrones. Espera aí, vamos esperar que volte. Olha aqui. Não, só, Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar do Timothy Zahn? Sim, Herdeiros Herdeiros do do Império. Eu tenho o cómic desde criança, Aham. a segunda parte. Eu acho bem Então, bom. esse cara aqui, ele sabe trabalhar Star Wars. Ele não pegou o personagem velho e botou de lado pra introduzir novos. Ele te introduz um novo vilão que realmente faz você não sentir falta nenhuma do Vader. Você não sente falta do Vader nem do Imperador. O Grande Almirante Thrawn é perfeito, é um Spock do mal. É maravilhoso. Vai aparecer, né? E Agora vai ele... aparecer. Oi? Agora já tá aparecendo, Agora- desde Rebels ele já tá aparecendo. Vai aparecer em Deve Rebels, aparecer que em é muito bom. Ahsoka, deve aparecer em Vai Ahsoka. aparecer na série da Ahsoka, sim. Então, isso aqui é trabalhar Star Wars. Isso aqui é saber dar uma continuação. E pra sempre isso aqui, no meu headcanon, vai ser o 7, 8 e 9. A trilogia Tron é o 7, 8 e 9, não adianta. Aquilo que o J.J. Abrams Muito botou bom. na tela foi tanta palhaçada que o Rian Johnson nem seguiu no outro e depois o J.J. Abrams volta só pra destruir o que o Rian Johnson fez e confundir Foi a cabeça tentar mais de todo mundo. remendar Isso o foi erro que péssimo. já estavam comentando desde o começo. Cara, o primeiro filme foi decepcionante porque há anos eu tava esperando esse filme. Quando anunciou, eu comprei na pré-estreia. Eu nem vi o trailer direito, eu só queria assistir. Quando eu assisti lá, assisti na frente Eu e chorei vi. com O trailer, filme cara. foi Eu chorei com o decepcionante. segundo Eu não aguentei trailer. 10 minutos. 10 minutos do filme e falei, o que eu tô assistindo? Ele é decepcionante. Os personagens não são carismáticos. Ele quebra toda a mitologia. A morte do Han Solo, cara, eu não vou nem falar, cara. Que pra mim aquilo ali, gente. Nunca. O cara é tão maldito, nunca. ele é tão maldito, que ele chama um ator maravilhoso como o Max von Sydow. Uhum. O Max von Sydow Oh, faz sim. 3 minutos de cena e não é ninguém que a gente conheça.
Exato. Ele é tão idiota que ao invés de ele fazer ele ser o Kanan, botar ele cego e ele ser o Kanan lá do Rebels, né? Sim. Ele podia ser o Kanan, o Jedi cego, Sim. pra poder fazer um link com Rebels. Podia, tinha tempo pra fazer aquilo. Botava ele cego entregando o chip lá onde tá o Luke, onde o pedacinho de caminho, pelo amor de Deus, o R2 tinha um pedaço enorme de caminho. Tinha que ter aquele pedacinho ali que faltava. Pelo amor de Deus, a galáxia pra eles é muito pequena pra ter que ter aquele pedacinho. Mas tudo bem, vamos que seja. Temos que fazer outro de Star Wars da última trilogia para detonar não tudo precisa. isso. Basta gravar isso aqui. Exato. Basta gravar isso aqui. Por isso digo, podemos fazer outro dia. Pega atores virtuais. Mas Pega atores virtuais e grava aquilo ali 5 anos depois de O Retorno de Jedi, entra com aquilo ali, 7, 8 e 9, esquece daquela bandalha, bota como 9, 10, 11, sei lá. Bota como 10, 11, 12, porque ele falou que eram 12 filmes, né? Isso que vocês estão para mim falando... é como na minha cabeça estão brigando ainda para ver qual é o pior dos últimos 3. Isso porque que sabe que é tão ruim? Acabou a trilogia e eu fiquei, claro, emocionado com o final, porque é muito apelativo, cheio de fanfic, como se dice, de fanservice. Mas depois quando assisti de novo, pensei, putz, tem um monte de merda. E eu pensei, tipo, é tão ruim o negócio, o buraco tão embaixo, que acabei dizendo, acho que o menos pior é The Last Jedi. Acho que o menos pior, sendo que eu odiei quando assisti. Aí eu já penso o seguinte, eu penso que se a Ascensão Skywalker fosse estendida e cortada em 3, poderia dar um respiro. A gente falaria no primeiro episódio um pouco mais sobre os Siths, a gente entenderia no segundo episódio que por algum evento o Imperador tá vivo, porque aí a gente bate de frente com o quadrinho Dark Empire, onde ele tem uma porrada de clone, o Imperador, tudo bem, podemos entrar nessa brincadeira, né? Tá dentro dos quadrinhos, isso aqui torna aquilo ali canônico e vamos embarcar nessa. E aí a gente no 3 desenvolve o que foi o que nós vimos na tela. Tudo bem, aí dá pra você entender alguma coisa. O início do nono, o Kylo Ren indo furioso, matando aquela galera, pegando aquele negócio, chegando pra ver o Imperador, aquilo que todo mundo queria ver no cinema. Aquilo ali é antológico. Mas só que o preparo daquele personagem é de um cara mimado, é um cara que quando fica com raivinha quebra a nave com sabre. Tinha meme sobre isso, entendeu? É muito bom. Mas bom. é interessante. É uma pena. É interessante isso porque ele também entra um pouco nesse tema que a gente tá falando, Duna, pelo seguinte, é quando existe... puxa pro Duna, é vou melhor puxar. puxar pro Duna. Não, mas é interessantíssimo, porque na verdade iria entrar algo nesse sentido no final. Até vou puxar agora, pelo seguinte. A gente viu o que é a interferência no estúdio, ou coisa, no roteiro final, no produto final. Duna tem uma parte bem no final que é bem polêmica de como termina realmente termina o Paul Atreides, coisa e tal. Uma coisa que eu tenho quase certeza que o estúdio em si não vai adaptar da forma correta ou vai fazer uma releitura disso. Então a gente para e pensa, a pergunta é o quanto isso é prejudicial, porque na verdade eu tô vendo que tudo bem, tem aquela história que fã não rende, fã não paga a obra, tudo bem, mas o quanto pode ser descaracterizada uma obra qualquer. O Star Wars, eu acho que foi um exemplo bem válido, porque o primeiro filme, ele puxou aquela galera todinha que tava órfã, não tinha produto novo. No primeiro filme, tudo bem, deu uma bilheteria absurda, mas o filme foi péssimo, entendeu? O Duna, a gente tá vendo, foi legal a adaptação, foi bacana, ela faltou algumas coisas, mas tudo bem, é relevável. Mas daqui em diante, esse filme vai ser ainda mais aclamado depois. Mas daqui em diante, a gente tem que entender que talvez possa haver uma interferência e descaracterizar um pouco a obra, né? Bem, gente, vamos entender, Duna, na essência, não é um filme de grandes públicos.
sim. Na essência. Exato. Ele não é uma aventura desenfreada, não é uma coisa de louco. Ele tem todo um trabalho de casas, é um Game of Thrones Sim, pouco mais Por isso que eu lento. acho que caberia melhor numa série. Isso quer dizer, Game of Thrones também mandou um monte de Duna. Essa coisa de corrupção política, legado familiar, um pai tipo... eu amo Game of Thrones. Bebeu aos goles. Lamenté muito esse final ruim. Por isso quando me conectava com o assunto de Han Solo e Duna e o final de Game of Thrones, o próprio Martin falou, eu ainda não escrevi esse final, mas ele revelou há pouco tempo que não queria aquilo. Temporada 4. Ele falou há pouco tempo que ele queria mais uma temporada, que ele não queria aquilo ali. Ele revelou há pouco tempo numa entrevista. Tanto HBO como ele queriam mais tempo para desenvolver melhor, mas o D&D, né, os dois produtores, que também dirigiram alguns episódios, queriam grana rápida e acabar com isso. Mas é aquele negócio, o Duna, eu acho que ele caberia, tudo bem que teve uma série há um tempo atrás, até foi premiada, mas assim, com as suas ressalvas, mas eu acho que o Duna é uma adaptação que ele cabe muito mais numa série do que num filme. Porque de repente uma série poderia ser melhor. Porque você representar, eu não senti, eu acho que talvez seja um erro meu, mas eu não senti o peso das casas ali. Eu não senti o peso realmente da trama em si. Isso do Fincher é mais bem sucedido. Você sente o peso ali. Quando entra... Duas coisas que eu gosto do filme do Fincher. O David Fincher é o outro, é o de Seven. Você disse do... desculpa, é o Fincher. David Lynch. David Lynch. Eu gosto de duas coisas dele. A representação dos vermes, eu acho que a representação dele tá melhor, tá mais fiel ao livro. E os navegadores. Eu acho muito interessante que ele botou uma importância ali que a gente não ouviu nem de relance. Porque a gente sabe, a especiaria é algo extremamente importante para as viagens, tá lá. Mas ele não explica o como. E isso é contado logo no início, né? Mas aí que tá. Por isso digo que é minimalista. Porque ele explica bem pouquinho ou ele mostra em pequenos detalhes. Então o filme é um convite a você se informar mais deste universo. Não vai te dar todo manjado na boca. Mas estamos em uma época de celulares, de tudo vertiginoso, de que se algo não te impacta em 15 segundos de um Reels, é chato, é muito parado. Mas a gente tá numa época... de cara pseudocinéfilos dizendo, é muito parado. Por quê? Fala, Denise. Porque não tinha explosões. Poxa. Até porque também a questão das obras que são baseadas em livros, eu estou percebendo que antes tinham quase 100% a adaptação, há alguns anos atrás ainda ia um pouquinho ao pé da letra do livro, né? Isso contando os detalhes, mas agora, com isso tudo que está tendo, várias produções, então, digamos que a gente pega entre 60%, 70%, estourando 75%, para ter uma obra completa, bem detalhada do livro. Porque, por exemplo, eu vi vários filmes baseados em livros, e sempre quando eu vejo algum livro, eu já pego logo para ler que é baseado em algum filme, alguma coisa, para mim depois ver. E eu tenho notado isso, que entre 50%, 60% e até 70%, estourando 75%. Não chega nem aos 90%, porque no livro ele é muito mais detalhado, você consegue enlaçar tudo o que tá, e o Duna também é um exemplo disso. No livro, até a parte que eu li também, ele explica muito mais, e o filme é muito minimalista mesmo, como vocês falaram, e assim, deixa você na curiosidade de saber um pouco mais sobre o que é esse universo, e até as referências que tem, como é o caso de Star Wars, como é Matrix, que fala sobre o Escolhido, Game of Thrones, e por aí vai. Mas uma coisa que não se pode negar é o cuidado que o Villeneuve tem com a história. Sim. Ele tem um cuidado muito grande. A gente nota que não está na mão de um cara que está só fazendo um filme. Ele está tentando dar aquele que ele mesmo não sabe como, mas popularizar o inimpopularizável. Exato. Né? Não dá para você... Ele é uma obra rebuscada, ele é uma obra que precisa de entendimento e tempo para contar essa história. Por isso que essa ideia da série de Duna talvez fosse uma coisa mais
que tivesse mais tempo para digerir todas essas histórias entremeadas, né, nesse filme. Realmente eu imagino a frustração de quem faz uma imersão no livro, como se você visse só um trailer do que você leu, né? Mas pro leigo é um baita de um filme, é um filmaço, é uma coisa assim impactante mesmo. Mas o fato é que o filme aguça você até a curiosidade de ir atrás de saber o que é aquele universo, ir atrás de outras mídias, até o filme antigo, por exemplo, e muitas outras mídias que a gente pode ir atrás, como é o caso dos livros. Então ele aguça um pouquinho a você querer saber mais sobre o que é aquele universo e entender melhor. Veja o filme, veja o especial, jogue o jogo, leia o livro, faça aquela experiência. Interligada. Apesar que eu sinceramente acho que deve aparecer outras mídias um tanto que resumidas de Duna, né? Não necessariamente os caras vão atrás do livro. Porque também, vamos ser sérios, que a gente tá numa onda de informação rápida. E livro não é uma descartável, rápida e descartável. Exatamente. Exato, eso que decía antes. A veces no siempre o rápido é melhor, não sempre mais é melhor. Esse filme é um resumo disso. Não sempre mais é melhor. Esse filme mostra o menos possível de cada conceito. Sim. E Elson vai saber mais porque lê os livros, eu não, mas estive pesquisando o principal dos livros. Então, não precisava dar todos os assuntos agora. Ele deu a entender coisinha, por exemplo, os navegantes. Aquele cara gordinho que vira os olhos e ficam brancos, ele é um navegante. No momento diz, a que distância estamos de tal coisa? 200.470. Espera aí, vira os olhos. Então tá já falando do Tufir, do Hawat. Já dá a entender. Isso, como é? Mentats? Como é? Ele é um Mentat, ele não é um navegante. Navegante, eles não têm aparência humana. O Mentat é o computador ambulante. Isso, os Mentats, aqueles que eram como um verme gigante feio, esses eram Mentats no filme de Não, Lynch? Mentat é aquele que ele aparece fazendo a conta. Aparece 2 Mentats no filme. Ele e o que fica do lado do Vladimir Harkonnen. Agora eu não lembro o nome dele. Agora acho que é o... Outro que não aparece. Deixa eu ver, é o Peter alguma coisa. Que aparece 2 Mentats, né, no filme. Eles são o que seria as inteligências artificiais que em Duna é proibida. Porque tem uma história atrás da Gerard Botteriana, explica o porquê eles não usam computadores, o porquê. Aí é que eu achei que faltou um pouquinho, que eu acho que isso daria o tom completo do filme. Por que não existem computadores? Entendeu? Porque é tão importante. Exatamente. Porque é tão importante a especiaria. Porque o universo inteiro depende daquele planeta. É claro que o Ebert, ele fez uma referência com petróleo, coisa e tal, a essa busca, sim, né? E essa exploração. Ele fez essa referência, foi até legal. Mas eu acho que, pra mim, eu sei que eu sou chato do livro, coisa e tal, mas pra mim, eu acho que se ele tivesse ao menos explicado o porquê nesse primeiro filme, você teria um impacto completamente diferente. Você daria realmente importância do que é especiaria. É claro que eu não espero que no filme explique o que é especiaria a fundo, porque são quase 15 páginas só para explicar o que é especiaria de verdade e como é que ela surge, né? Nesse ponto concordo totalmente, porque acho que pelo menos um pouquinho mais sutilmente, o mais sutilmente possível, poderia tentar entender que ao mesmo tempo é uma espécie de LCD que te faz ampliar a mente e tipo a sensibilidade e a inteligência, e ao mesmo tempo também uma espécie de petróleo intergaláctico. Então, tipo, ele deu a entender parte do assunto do petróleo intergaláctico. Até teve visualmente uma referência a isso quando o Barão Harkonnen está submergido naquele líquido, se curando na tentativa do Leto de matar ele com aquele veneno. Essa cena foi fantástica, foi melhor que o livro, essa cena. Essa cena foi melhor que o filme. Ele se submerge em um líquido preto. Isso claramente foi uma referência ao petróleo. Era um cara hiper ganancioso, hiper brutal, que ele falou: o que importa é o income.
o que importa é a ganância. Ele te fala literalmente. Ele, tipo, o livro é claro sobre isso. E fala também sobre... o Barão Harkonnen ele ficou bem representado mesmo. Acho que foi uma das melhores coisas do filme. Os Harkonnen foram uma das melhores coisas do filme. Você quer ver uma coisa que mostra que o David Lynch teve uma dificuldade enorme no meio disso aí, todos que trabalharam na época? Lembra o tamanho do off que tem no início do filme dos anos 80, de 84? Sim. É aquela garota contando a história, Arrakis, não sei o que, bababá, oiralalá. Ela passa ali quase que 10 minutos ali te explicando, te contando pra você poder chegar com alguma bagagem pra entender o que é aquilo. Ela não consegue te dar tudo, não. Por isso, Elcio, que eu te falo, tem que ter opção, tem que ter escolha. O cara tem um hall de opções. Ele vai dizer assim, por onde eu vou? Pelo caminho da traça de livro ou pelo caminho do dinheiro do box office da galera que nunca ouviu falar em Duna e que vai começar a aprender comigo o que é Duna? Eu vou para esse lado aqui. A traça do livro, ele vai se alimentar de livro. Ele nunca vai aceitar a minha história. Nunca a minha história vai ser tão boa quanto a que ele tem na cabeça. Então deixa eu falar com a galera leiga. E o cara do livro, se gostar do que eu fiz... ótimo, se não, cara, eu lamento. Eu não vou poder fazer melhor que isso. Porque a indústria, ela é muito... a gente fala da fantasia, né, de tudo. E eu pude lidar nesses tempos todos trabalhando em televisão, como não tem nada de fantasia quando você programa um filme, um desenho animado, um especial, é tudo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando você bota um filme que não gera a audiência esperada, você vê ali... nossa, você vê ali 1.200.000 dólares indo por água abaixo numa audiência baixa. Você vê no mínimo por baixo 40 mil dólares, coisa que você não vai ter assim para você jogar fora. Exato. E digamos que o trilho do horário seja 22 de audiência, teu filme dá 8, cara, é dinheiro que tá indo pro ralo e é culpa sua. Exato. Na hora que você programou. Então, imagina isso vezes 1000, é o mercado de Hollywood. E eles não estão aí pra brincar, cara. É verdade. E esse filme eu acho interessante que ele... aconteceu uma coisa meio que inédita, porque a continuação dele dependia do primeiro... né, tipo, todo mundo ficou na expectativa que talvez não houvesse o segundo. A gente teve a questão da pandemia que foi utilizada para colocar ali no HBO simultaneamente. Aí teve a briga que aconteceu também com a Viúva Negra, aconteceu com o Godzilla, que ia ser simultâneo, né? Então a gente viveu, acho que a experiência desse filme é completamente diferente do que a gente estaria em tempos normais, né? Se não houvesse a pandemia, se fosse só pela bilheteria, coisa dessa forma. Então a gente viveu assim, uma certa pressão, quem é fã, que mesmo que a obra não tivesse sido boa, o fã vai querer assistir de qualquer forma. E ficou essa pressão de querer assistir realmente uma continuação. Assim, o ponto que eu avalio nisso tudo é que eu ainda acho que seria melhor uma série, e eu ainda acho que esse livro deveria ser em 3 filmes, porque você conseguiria contar, porque ele tem, se eu não me engano, tem 2 plots dentro do primeiro livro que dá margem para você criar 3 filmes simultâneos para isso, que é a partir da Jéssica, que eu ainda bato na tecla que ela é extremamente importante, porque ela tá com o Duque Leto, porque a coisa, o porquê o Poe é o escolhido, entre aspas, a revelação realmente que quem é ele, né? A descoberta disso tudo, as casas. Então acho que mesmo em 2 filmes, eu acho que ainda vai faltar material. Não que isso reduza o filme. Eu acho que foi excelente e ainda é a melhor adaptação de todas, né? Ainda é a melhor adaptação de todas. O diretor fez um trabalho excepcional, né? Foi incrível ver realmente a Duna de verdade, ver realmente o verme ali ameaçador, né? Eu acho que a primeira luta do povo, eu acho que foi fantástica.
Eu esqueço o nome desse ator. Eu acho esse ator incrível, que faz o Timothée Chalamet. Eu achei incrível a atuação dele. Eu gostei de verdade. A luta. Uma atuação contida, muito boa. Exato. É difícil esse tipo de atuação. Exato. Ele é tido como uma grande promessa do cinema, né? Eu vi algumas entrevistas sobre ele falando, realmente, eu achei assim, e eu consegui enxergar o Paul Atreides ali, né? Um jovem que tá perdido, a parte que ele se desespera, chora, que eles não entendem o que tá acontecendo ali, né? Eu achei que foi incrível a atuação, acho que se encaixou muito bem ali. Na verdade, a escolha do elenco em si foi perfeita em todos os sentidos. Eu não tenho ali um personagem que eu falo, não, eu acho que esse aqui não era bom. Acho que eu gostei de todos eles. A minha crítica mesmo é que eu acho que faltou um pouco. De todos eles, faltou um pouquinho lá, aquele... Pô, esse cara aqui Mas sempre vai faltar um pouco. Eu acho que isso é a discussão eterna que é interessante, que tem a ver com isso que falava Eduardo. Acho que este filme foi para dissertar. Eu vou mostrar o mais aceitável possível para a maioria do público geral. E depois, se dá certo, porque tenho que fazer que dê certo para ter continuações. Então, se eu fico muito aprofundado num sci-fi muito raiz que nós amamos, ia acontecer parecer com Blade Runner 2049. Um filme cheio de conceitos interessantes que falam sobre discriminação, amor e tecnologia, amor em tempos virtuais cada vez mais artificiais, racismo, escravidão, monte de... Eu acho que Blade Runner 2049, eu amo o primeiro, mas eu acho que ele tem a coragem de expandir o universo muito bem e ainda sendo fiel ao estilo e estética do filme original. Então foi super corajoso. Acho que foi mais corajoso esse filme do que Duna, porque com Duna ele foi mais conteúdo, como falou Eduardo, Denis Villeneuve, para que seja mais aceitável para ter audiência, para ter box office e se assegurar que sim, aí sim depois ia ter uma trilogia e aí sim poderia expandir tudo que a gente quer ver, né? Tem a teoria da sombra, né? Tudo que te faz uma sombra muito grande, você tem que tomar cuidado. Eu não acho que ele tenha visto no David Lynch uma sombra tão grande que ele não pudesse superar, uma vez que ele era fã de Duna desde os 14 anos. Mas em Blade Runner, ele vinha de Ridley Scott com Harrison Ford totalmente bem aproveitado, numa situação completamente consistente. Exato. Uma ação no ar, ficção no ar e steampunk totalmente maravilhosa. Nossa. E de repente ele coloca um mundo diáfano que não combina em nada com a coisa. Exato. Então, A Chegada, pra mim, mostra quem é o Villeneuve. Uhum. A Chegada é um filme que foi A Chegada que disse pra mim assim: Duna tá em boas mãos. Sim. Não o Blade Runner, Duna. É verdade. Denise, eu tenho uma dúvida pra Denise, que a gente eu tenho curiosidade, porque por mais que a gente diga, a visão masculina e a visão feminina vai ser sempre uma coisa bem diferenciada. Como é que é a visão feminina de Duna pra você, Denise? Assim, olha, os efeitos que teve no filme eu achei muito grandiosos, assim, e, assim, ele fez com que eu gostasse realmente de assistir, mas como eu falo aqui, que até os meninos às vezes falam, tanto Elson quanto o Vitor, que é raro uma mulher gostar de Star Wars. Eu gosto de muito Star raro. Wars. Eu gosto de Star Wars, então você já vê ali, quando comecei a ver, acho que os 10, 15 primeiros minutos, que já mostra aqueles efeitos tipo Star Wars, eu já viajei ali. Mas, Denise, eu faço uma pergunta pra você, assim, os personagens femininos de Duna, você achou bem trabalhado? Foi uma coisa que houve ali um empoderamento, houve uma representatividade? Como é que você enxergou isso em Duna? Então, assim, a questão da Jéssica, que é a mãe do Paul, eu notei que ela é um pouco submissa. Já a questão daquela bruxa lá, que eu esqueci o nome dela, que ela tava lá com o Paul, ela tem um empoderamento maior. Então você começa a ver um pouco disso aí. Já a questão... Será que aí que vem uma coisa, será que esse desenvolvimento da Jéssica que o Elson falou não daria um empoderamento maior à Jéssica nesse caso? Exatamente. Mas também ela pode ser submissa ao homem também e até ao filho.
Porque se ela já é submissa a outra mulher, então imagina ao marido, ao filho. Também. Legal. Porque assim, não ficou tão claro essa parte, assim, pelo que eu tô lendo o livro, ele me passa essa visão também. Entendi. Só realçando aí que o livro também passa a mesma visão. Ah, que ótimo isso. Essa Porque, assim, é a parte quando que eu você discordo. vê uma coisa na tela, é diferente de você pegar o livro, que às vezes tem um pouco mais de detalhe, mas não, acaba passando a mesma visão. No livro você já passou do filme ou você ainda tá dentro da área do filme? Não, ainda estou dentro da área do filme. Legal. Mas aí passa bem essa sensação assim. Já quando ela chega lá já no finalzinho do filme, que o marido dela já tem morrido, né, e tudo, que eles já vão para aquela parte lá da areia todo, que tem os vermes, aquela coisa toda. Ali também mostra que o filho é quem é um dos líderes, né, que é como se fosse o suposto escolhido, e tem a parte da tribo que tá a Zendaya, que a gente não pode esquecer que ela também é uma força forte, também ali. É o empoderamento também. Isso, que a gente não pode esquecer também. É que é muito realçado a parte dela. Também. Aí vamos ver como é que vai ficar o desenrolar do personagem, tanto da Jéssica quanto da Zendaya, na continuação do filme. Pra Você ver sabe se que realmente... pra mim é muito estranho ver o Javier Bardem contido daquela maneira. Eu que tô doido pra ver o próximo filme, pra ver ele soltar os bichos da maneira que ele gosta de soltar. Porque ele é um ator venal, né? Ele é um ator que sai daqui the guts, ele sai das entranhas a interpretação dele. E ver ele contido daquela maneira me deu nervoso. Eu quero ver ele soltar. Exato. Né? Muito Eu acho bom. que no segundo A filme cena... vai... Sim, a cena onde ele chega e se apresenta, acho que foi a melhor dele. É tensa. É tensa, você diz, ele aqui vai dar merda. Agredir, vai dar merda. E ele cospe assim, todo mundo, que porra é essa? E aí explica, não, e aí o nosso Aquaman, nosso Khal Drogo aí, fala, não, calma, te agradecemos pela mostra. Ele tá dando o que tem de mais precioso, água. Isso, de tua água, não sei como foi a frase, tipo, que te agradecemos pela água de teu corpo, e todos fazem o mesmo, como que aí entende, olha aí, acho que o filme também tem outras tantas temáticas legais que tocam, não somente o filme, isso já lá atrás, por isso quando alguns dizem, mas me lembra Star Wars, me lembra a Avatar, esses filmes que se inspiraram em Duna, em los livros de Duna seguramente, esse é o assunto. Uma coisa é dizer, ficou parecido, claro, porque a gente, mais novos, assistimos primeiro Star Wars ou coisa, mas não é que copiou, porque é como dizer a água do oceano, como é? O céu copiou da cor da água do oceano. Não, é o contrário, é o reflexo. Entende? O que quero dizer é, tem tantos temas ricos e atuais até o dia de hoje. Já em 64, quando Frank Herbert criou o livro, e ainda são atuais. Corrupção política, fundamentalismo religioso, sempre grandes poderosos de certas religiões no mundo do lado de grandes poderosos para tentar manter eles no poder, fazendo alianças aí para manter eles no poder. E como muitas vezes, como tem uma fala que precisa, ou duas, de Paul, quando diz para mãe, que estão gritando eles? Eles estão dizendo a voz do exterior. É uma frase daqui para dizer o Messias, o enviado. Esse é o mito que eles têm, né? E ele diz, claro, né? O mito que eles foram ensinados a crer isso. Para as Bene Gesserit, que foram para todos os planetas. Então, até nisso tem uma crítica até atual, para o fundamentalismo religioso, né? Para o messianismo às vezes forçado. Eu achei interessante como é que o Villeneuve ele não se poupou de uma pegada bem islâmica no visual do povo de Arrakis, né? Bem muçulmana, bem islâmica, muita burca, muita vestimenta bem que lembra, né, o pessoal, assim, principalmente aquele momento islâmico. Que ele tá islâmico, né? Eu achei bacana isso. Não ter esses pudores. Eu acho que o filme é um filme que não tem pudores em certas coisas, e isso dá muito certo, porque é o molho que você coloca naquela comida bem feita, né?
São os Spices. Ficou Os perfeito Spices, mesmo, essa visão. Spices. Que essa já era a visão do Ebert mesmo, né? Do Frank Herbert, ele já puxava isso um pouco. Então esse foi um dos acertos, assim, um dos melhores acertos no filme. O visual dele, em todos os sentidos. O visual do filme, o visual figurino foi perfeito. Não tenho o que se dizer, eu gostei demais. Se você vai me explicar uma coisa aqui agora, na frente de todo mundo. Manda. Da onde vem o Spice? É do cocô da minhoca, do xixi da minhoca, do suor da minhoca, da saliva da minhoca? Do quê? Da onde vem esse Spice? Nenhum deles. Né? Nenhum deles. De onde vem? As especiarias, primeiro que tem que saber que a minhoca não é um ser único. A minhoca são vários seres montados, tanto que para destruir ela, dentro da história do Duna, você precisa atacar várias bombas nucleares para você destruir ela, porque elas são formadas de anéis. Na verdade, a especiaria a gente pode comparar com o plâncton, né? Ele se alimenta, ele retira a umidade do ar, por isso que a Arrax é terrivelmente seca. Então a especiaria tá na areia? Exato. Ela é um ser vivo, a especiaria. A especiaria é um ser vivo? Ao mesmo Pera tempo... aí, agora você deu um nó na minha cabeça. Sério. Ao mesmo tempo que os vermes se alimentam dela, os vermes são ela. É a formação dos vermes são a especiaria. Isso tá sendo contado no seu Cara, nome. eu não devia ter feito essa pergunta. Eu não vou dormir hoje. Peraí, são tipo plâncton? Exatamente isso. Ele... O design dos dentes. Porque o que acontece? A Arrax tem água. Fica igual a baleia, né? Ele absorve. Exatamente. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo clássico? Quer ver um exemplo clássico? Lembra da adaga? Eu esqueci o nome dela. A adaga. Na história da adaga, a adaga é o seguinte: sempre que ela for desembainhada, ela precisa tocar o sangue. Ela precisa tirar sangue. Por quê? A adaga é um ser vivo. Se você tira a adaga e você não molha ela com sangue para nutrir ela, ela se desmancha. No livro é tanto que essa foi uma das cenas. Lembra quando a Lady Jessica ela tira a adaga, ela sabe que aquilo é? Tem uma hora que ela tira, que ela vai ter um confronto com o Mentat. Ela tem que cortar o próprio corpo antes de colocá-la de volta. Entendeu? Então, na verdade, se você for parar para pensar, tudo em Arrax é um organismo vivo, tudo. Por que não tem água? Porque o melange, ele absorve toda a umidade do planeta. Água existe água dentro do solo, né? Só que eles não podem furar por causa da vibração das brocas. Por que a minhoca é tão difícil de matar? Porque elas são vários seres que formam aquilo ali. São vários micro-organismos que formam aquilo ali. Entendeu? Então tem muitas coisas. É por isso que eu falo. Literalmente em algum aspecto. Eu continuo sem entender de onde vem a especiaria. Desculpa. A especiaria, vamos lá. Simplificando. A especiaria é um ser vivo, é um plâncton. É uma espécie de plâncton. Ele tá na areia ou que tá Ele tá na areia. Ele tá na areia. Só que então, esse ser deixa o olho azul e proporciona tudo aquilo. Exato. Tá. Só que a especiaria, só por ela não causa tantos efeitos. Você precisa... Ela passa num processo químico para determinadas formas. Por exemplo, quando o povo da areia lá... Povo da areia? Eu esqueci o nome deles. Desculpa, eu sou péssimo com o nome. Quando eles usam, eles precisam queimar ela para poder dar os efeitos alucinógenos. Quando os navegadores usam, ela é despejado dentro de água como se fosse um líquido alaranjado, que vai mudando o corpo deles. Isso foi o David Leitch deixou perfeito isso, que ele mostrou dessa forma. Então ela vai passando por vários processos químicos para ela dar o tom de cada um, para dar o efeito desejado para cada um, né? Então é basicamente isso. Aqui, eu não sei, eu só não lembro se quando a Madly
foi injetar aquele veneno, ameaçou injetar, ela explicou o que é aquele veneno, ela não explicou no filme. Ela explicou que ela falou um nome, porque eu tenho aqui fresco na cabeça, porque assisti agora há pouco, há 2 dias. Ela falou um nome, isto é tal coisa, é mortal. Se eu injeto, morte instantaneamente. Aquele líquido é um dos mais importantes de Duna, porque aquele líquido ele só nasce quando um verme de areia morre. Momentos antes do verme de areia morrer, ele recebe aquele líquido. Todas aquelas bruxas, como falam, já tiveram essa experiência de provar aquele líquido ali. As que sobreviveram, viraram como a Madre mesmo sobreviveu e virou quem ela é, né? Então tem muitas assim pequenas coisas em Duna que não podem ser explicadas em filme, que realmente você vai ter que recorrer a livro para entender, né? Mas isso é interessante. Isso é como falava. Isso aqui me lembrou de lo que falava o escritor argentino Jorge Luis Borges, né? Em português se pronunciaria Jorge Luis Borges. Ele falava, tipo, porque ele fazia muita referência à mitologia grega. Como na história, ele fazia histórias fantásticas curtas, a maioria, né? Também fez o grande livro O Aleph. E ele tem uma que chama A Casa de Asterion. Não posso dizer referência a que coisa da mitologia grega é, porque senão seria spoiler. Mas a questão é que ele diz, quando você acaba o livro, ele pelas obras na geral dele, ele diz: não é que você, se não sabe de mitologia grega, não vai entender minhas obras, mas se souber e gostar, vai curtir mais ainda. É como um plus, é como um plus, é como uma coisa extra. Exato. Então aqui acontece o mesmo. Quem souber tudo isso, curte ainda mais. Exato. E a obra está aqui, é como o básico, e depois nos desperta interesse para pesquisar sobre isso. O que eu falo, na verdade, se a gente for parar para pensar, a forma que Duna está sendo feita realmente é para esse público novo. Esse público novo que tá aqui, que assiste coisa e tal, não é um público tão engajado com a literatura. Oi, eu imagino se o Alejandro Jodorowsky conseguisse adaptar Duna. Aí é que a gente estava ferrado de 18 horas de filme? Muito bem! 18 horas de filme? Essas duas referências aqui. Tá esperando alguém dizer algo. Por isso trouxe a caneca de The Dark Side of the Moon, que Jodorowsky, ele queria que Pink Floyd toque, que faça as trilhas, como fez Hans Zimmer aqui, e também de Dalí, Salvador Dalí, o grande mestre do surrealismo espanhol. Não, mas a cena de Salvador Dalí ia ser péssima, diga-se passagem, né? Diga-se passagem. Ele ia ser o Barão, ele não ia ser o Barão, o Dalí? Não era o Barão, ele ia ser o Barão. Era o Barão? Não, não, porque ele tinha uma cena só de 5 minutos. Ele era outro. Então era o Imperador. Eu acho que ele era Imperador. Mas ele queria fazer... Mas ia ser maravilhoso. Orson Welles, acho que ia ser. Orson Welles, ele também queria Orson Welles, né? Lembremos que o diretor de, para muitos, o melhor filme da história, que o Cidadão Kane. Talvez não fosse o melhor. Vamos explicar um pouquinho para quem tá assistindo a gente quem é o Alejandro, né? Vai lá, Vitor, explica quem é o Alejandro. Ele era um cineasta chileno-francês que tentou fazer uma adaptação em 73 e ele começou a ter tantas ideias revolucionárias e tentar pegar tantas estrelas gigantes como Mick Jagger, Salvador Dalí e Orson Welles, que a produtora falou e queria filmar, não sei, um lugar assim super difícil, e falou: peraí, não vai dar, vamos cortar aqui, e falou, acabou falando, quer saber, vai tomar, então não deu certo. Eu aconselho a você que está assistindo a assistir um filme chamado High Mountain, para você entender quem é esse cara que a gente está falando aqui. Aí você vai mais ou menos entender o que seria Duna na visão desse cara. Ele é muito doido, tô te falando. A visão dele é muito radical de cinema. É muito experimental, ele experimenta muito. Ele vai longe, ele é totalmente assim... fora da caixa, não uma caixa. Qual foi o primeiro filme dele que projetou? Agora eu tô tentando lembrar, que foi até o que chamou a atenção do... acho que é do Paul McCartney, não, que investiu um dinheiro nele. Eu esqueci o nome do primeiro filme dele. É o Topo. É o Topo.
Primeiro filme dele topo. É o topo. que chamou a atenção. Ia ser uma coisa extraordinária. Imagine se ele conseguisse realmente 18 horas de filme, né? Com Salvador Dalí. Tá vendo? Ele já sabia que pra Nossa, contar a mas- história de Duna precisava de muito tempo. Aí, Pois é muito louco. Mas, quem sabe, né? Quem sabe. Galera, a gente bateu o nosso tempo, né? Ah, pô, tava tão bom, caramba. Realmente tava muito bom. Eu acho que ainda é um tema que a gente pode explorar muito mais, principalmente Star Wars também, que a gente deu uma Pô, pitadinha você não aqui. falou nada. Eu tenho um arsenal completo aqui. Não, e antes de a gente fazer, Star Wars desde criança. Eu li várias coisas, eu amo muito. Mas pra Livro Star dos Wars é um Homens, especial de muito 4 horas, tá? É. Por favor. Sim. Mínimo. antes de começar, eu falei com o pessoal aqui, eu falei, olha, o Eduardo Miranda talvez seja o maior especialista que eu conheço em Star Wars. No Isso. último podcast, Obrigado. ele deu um show que teve uma hora que eu falei, cara, eu não lembro disso. Eu não conheço isso. Eu simplesmente fiquei aqui observando. Deixei o professor falar, porque realmente foi uma aula. Não, Né? obrigado. Quando a Você é gente muito pensa, gentil. quando a gente pensa que a gente sabe realmente de um tema, vem alguém que realmente entende. E eu falo assim, pelo que eu conheço, pela história do Eduardo, ele vive aquilo, ele respira aquilo de verdade. Foi impressionante. Eu nem sou traça de livro, não, porque tem Uhum. tem aquele cara que sabe assim o nome do produtor, do cara do efeito especial, do roteirista. Eu sou aquela pessoa que diz, vale o que tá na tela. Eu não Exato. gosto muito de universo expandido. Aliás, o Timothy Zahn é uma das poucas experiências fora da tela que eu absorvo. Claro, teve Rogue One, que é maravilhoso, né? É tela Rogue e One eu nos amo. mostrou. Aliás, Rogue muito One. bem abordado. Rogue One e Duna tem o mesmo cara de fotografia de Sim, Rogue One. sim. Verdade. Lembra bastante. Jakku. Lembra muito. Não, Jakku não. Jakku. Jeddah lembra muito. Realmente, o visual é bem parecido. Mas eu Visual, digo assim, os eu acho que Star caminhos. Wars é uma coisa que eu pelo menos vivi minha vida toda, de 12 anos até os 55. Eu uso Star Wars nas minhas referências. Eu tenho os filmes clássicos no celular, eu tenho os filmes clássicos em tudo quanto é lugar. Vejo pra me acalmar, entendeu? Então é uma coisa meio imersiva demais. Exatamente. Então é isso, Pois gente. é. Deixa eu agradecer muito a vocês, principalmente o Eduardo, por ter cedido seu tempo aqui pra gente. Gente, Foi eu uma que, honra. eu que agradeço vocês lembrarem desse velho dinossauro. A minha querida Denise, muito obrigado pelo teu convite. Olha, eu tô muito honrado de estar aqui com vocês. Pessoas que sabem muito de cinema, pessoas que, graças a Deus, sabem discutir, sabem conversar. Porque às vezes a gente toma uma atitude mais inflamada e o pessoal milindra. Isso não é bom, não dá discussão. É bom a gente falar as coisas e rebater, porque é através da discussão que nasce a boa ideia, que nascem os bons conceitos. Então, muito obrigado por vocês serem quem são e faço questão de estar numa próxima vez, se houver, Com que eu certeza. esteja aqui com vocês para a gente falar de qualquer tema que vocês queiram. Eu vou ter um prazer enorme de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande em conhecer todos vocês e fazer o convite de novo para quem quiser visitar lá o meu canal no YouTube, o Projeto Cinevisão. Vocês são bem-vindos. Vai ser um barato estar com vocês lá. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição, tá, galera? Por favor, visitem porque realmente vale a pena. Obrigado. Vale É a pena. muito bom mesmo. Denise, Muito bom. faça as honras, Denise. Então, prazer estar com vocês, meninos, e prazer imenso estar com o Eduardo, que a gente veio se falando no decorrer desses dias aí, né, Eduardo? Aliás, me perdoa essa discrepância, né? Acho que vocês podem até cortar essa parte aqui agora. Desculpa essa demora que não pôde ser no domingo, teve que ser, né? Mas é coisa que a gente não controla. Não, sem problema nenhum. Imagina. Mas assim, ó, foi ótimo a sua presença estar aqui. Muito obrigado. E você sabe muita coisa, assim, que a gente precisa também absorver mais um pouco sobre o que você sabe, porque você tem muito a nos engrandecer. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigada, Eduardo. Valeu. Vitor, Um grande prazer conversar com vocês.
Denise, Elson y a su visita, Eduardo. Seria um prazer fazer uma live com você no meu canal também, tá? Por favor, nossa, pode chamar, fica à vontade. Está mais do que convidado. Realmente um prazer, de verdade. E ficaram duas coisinhas pequenas que queria dizer também, conectando Star Wars com Duna. Detalhes de referências. Tatooine, o planeta principal de Star Wars, onde nasceu Anakin e Luke, é totalmente deserto, como Duna. No Retorno do Jedi, o Sarlacc, que é onde jogavam aí os, tipo, para sacrifício, era como quando surge como é o verme de Duna de baixo, tipo uma boca igual assim, o Sarlacc, com dentes. É uma homenagem também de Lucas para aí, para coisa. Qual mais? No, The Mandalorian, não sei se você assistiu The Mandalorian. O Great Dragon vai igual o minhocão lá pelo meio da areia. Exatamente, na segunda temporada tem uma minhoca quase igual. The Sand People, que falamos, é uma referência aos Fremen. The Sand People estão todas as 3 trilogias. Aqueles que fazem esses que Povo da areia, Sand People. O povo da areia. E a outra e o personagem é esta menina toda fortuna de Mandalorian, que se chama Cara Dune. Cara Dune, é verdade, Cara Dune. Cara Dune é o personagem dela. Tem um monte de referências assim. É verdade. Então, é um prazer ter estado aqui com vocês, falando desta obra maravilhosa que fala de tantos assuntos vigentes no 64, vigentes depois, vigentes agora, como contaminação ambiental, corrupção política, legado familiar, desrespeito aos povos indígenas para pegar um recurso natural em troca de nada. Um monte de coisa interessante, realmente um prazer. E, bom, convido todos os nossos ouvintes, nossos subscritores a seguir o meu Instagram, Cine que nos mira, cinema que olha pra gente. Meu nome é Victor e, bom, mando um abraço muito forte e muito feliz aqui da Austrália. É isso aí. Que horas são aí agora? Que horas são aí agora, Vitor? Agora são as 12h05 do meio-dia. Caramba! Aqui 10h35. Exato. É isso aí, galera. E lembrando que até uma observação. O canal do Eduardo foi o único canal que eu vi alguém falando sobre Bigotem. Eu assisti aquela live. Eu nunca tinha visto ninguém falando sobre assistindo Bigotem. Foi incrível. E Incubus também. Incubus também. Experiência maravilhosa. É isso, galera. Muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar. Lembrando que o link dos canais de todo mundo tá aqui na descrição. É isso aí. Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Até, gente. Valeu. Valeu, um abraço a todo mundo.